ministrar a palavra do Senhor aí. Hoje o Senhor tem uma palavra para trazer muitas respostas à sua vida. Na realidade, essa palavra vai ser um encerramento de questionamento na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm buscado ao Senhor, questionado ao Senhor, lutado com determinadas áreas em suas vidas e não entendem o porquê passam por isso. Mas nessa noite, à luz da palavra de Deus, através da unção do Espírito Santo, o Senhor vai falar ao seu coração. Os irmãos que estão aqui e os que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos falar de espinho na carne. Mas para iniciarmos a nossa palavra, nós vamos contar algo que aconteceu há um tempo atrás, lá nos Estados Unidos, quando o comércio de bacalhau começou a crescer naquele país. E eles tinham que exportar, que mandar o bacalhau para várias cidades de vários estados norte-americanos. Só que quando o bacalhau ele era transportado, ele chegava ao destino dele, o que acontecia? Caía a qualidade da carne, o sabor da carne. Então alguém teve uma ideia. Não, eu acho que é melhor nós transportarmos esse bacalhau ainda vivo. Então o que eles fizeram? Construíram um grande tanque, uma piscina aí, encheram de água do mar, que é a água do habitat natural do bacalhau, colocaram o bacalhau vivo e transportaram. Quando chegou lá, ainda não resolveu o problema. Por quê? Apesar do bacalhau estar vivo, mas a carne dele estava mole, sem textura, e comprometia também o sabor. Porque o bacalhau viajava tranquilamente, não fazia, vamos dizer assim, nenhum exercício, nada, então isso comprometia a sua carne. Mas aí alguém teve uma outra ideia. Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar bagres. Bagre é um outro peixe, e ele é inimigo do bacalhau. Vamos adicionar bagres nesses tanques, de maneira que, durante a viagem, os bagres então ficavam perseguindo o bacalhau. E o que foi o resultado? O bacalhau chegou ao seu destino e manteve a qualidade da carne. Aquele bagre, que é um inimigo do bacalhau, no final, ele contribuiu para a melhora do bacalhau. Não sei se contribuiu, porque o bacalhau acabou virando prato aí na casa de muitas pessoas, Mas o fato é, pastor, o que tem a ver bagre, bacalhau, com a mensagem de hoje? O bagre, ele é um espinho, um empecilho, um inimigo na vida do bacalhau. E a semelhança dele, nós também temos espinhos na nossa carne. Nós enfrentamos dificuldades, circunstâncias adversas. E nós não entendemos por que passamos por essas situações, até mesmo situações que nós lutamos em determinadas áreas das nossas vidas. Às vezes é um desejo pecaminoso, às vezes é uma tentação, às vezes é até mesmo uma enfermidade, e aquilo nos incomoda, e nós ficamos assim sem saber, Senhor, tira isso da minha vida, eu não quero mais isso na minha vida, tira esse bagre de mim. Nós ministramos recentemente o texto do apóstolo Paulo, que diz que todas as coisas irão contribuir para o nosso bem, para o cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos que o propósito de Deus para as nossas vidas é nos tornar semelhantes ao nosso irmão mais velho, ao Senhor Jesus Cristo. Então, todas essas situações adversas na sua vida, todos esses espinhos na sua carne, eles contribuem para que você seja aperfeiçoado, se torne mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Quando dizem amém? Preste atenção, nem todas as coisas nas nossas vidas é Deus quem origina. Tem algumas coisas que são Deus, é Deus que originou, foi Deus que ocasionou, determinou. Tem outras coisas que é fruto das nossas próprias escolhas. Homens originaram isso na nossa vida. E tem outras situações que é o diabo. O diabo está ocasionando essa adversidade nas nossas vidas. Mas a promessa de Deus em qualquer dessas circunstâncias é:
todas as coisas irão contribuir para o nosso bem. E olha, a Bíblia diz que o seu espírito, ele está pronto. Quando você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo dentro de você, a obra foi completada no seu espírito. Porém, a sua alma ainda está sendo transformada, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele contém a Deus, mas a nossa alma é para expressar a Deus. E essa expressão de Deus através da nossa alma, através das nossas vidas, está sofrendo um processo de transformação. E Deus usa cada circunstância das nossas vidas para nos transformar. Por isso, filho, em qualquer área da sua vida, em qualquer situação da sua vida, busque a Deus. Procure saber, Senhor, o que o Senhor está requerendo de mim? Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual a resposta eu tenho que dar? Senhor, qual o propósito dessa circunstância na minha vida? Porque nada na sua vida passa, vamos usar uma expressão aí, batido. Nada na sua vida Deus trata com indiferença. Tudo tem um propósito. E o exemplo que nós vamos usar nessa noite é o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo mencionou na sua carta aos Coríntios que ele tinha um espinho na sua carne. Espinho no original é escólops, é vamos dizer assim, um pedaço de madeira com uma ponta afiada. Só que quando Paulo fala do espinho na carne, Paulo não está falando, que ele tinha um pedaço de madeira afiado, encravado na sua carne. Não, Paulo está falando que ele tinha uma área da sua vida que o incomodava, uma área da sua vida que demonstrava fraqueza, fragilidade, e ele lutava contra aquilo. A Bíblia diz, nós vamos ler o texto daqui a pouco com os irmãos, a Bíblia diz que ele orava ao Senhor: Senhor, retira de mim este espinho, tira isso da minha vida. E a palavra de Deus diz que ele orou 3 vezes, porque o número 3, à semelhança do número 7, tem o significado de completude. Significa que você orou completamente. Então Paulo orou. Ao concluir, ao chegar, ao completar a sua oração, quando é que uma oração se torna completa nas nossas vidas, pastor? Quando você tem a resposta de Deus. Quando Deus te responde. Mas olha, Deus pode te responder concedendo o seu pedido. Deus pode te responder falando para você que aquilo vai permanecer do jeito que está. E Deus pode te responder contando para você o propósito pelo qual você está passando aquela circunstância adversa. Então nós só paramos de orar, ou só completamos o ciclo de oração em determinadas áreas, ou por determinadas áreas da nossa vida, quando obtivemos resposta. Amém? Então a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. Mas no final, Deus respondeu para o apóstolo Paulo. Só que Deus não respondeu o que o apóstolo Paulo queria, porque o apóstolo Paulo queria que aquilo fosse removido da vida dele. Deus respondeu: a minha graça te basta. A graça do Senhor, irmãos, ela nos basta. A graça do Senhor é suficiente para cada área das nossas vidas. A graça do Senhor, ela é a provisão de Deus para cada área das nossas vidas, em cada circunstância da sua vida, em cada área, seja no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, a graça de Deus te é suficiente. Ela é a provisão de Deus. E aí Deus continua falando com Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque na sua fraqueza o poder vai ser aperfeiçoado. Olha que tremendo isso. A fraqueza de Paulo, que é o espinho na carne dele, na realidade era uma oportunidade para que a graça de Deus repousasse sobre ele. E quando a graça de Deus repousa, aquilo que é a sua fraqueza
se torna a sua força. Porque não é a sua força, mas é a força da graça de Deus manifestando na sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Pastor, que espinho é esse que o apóstolo Paulo carregava na sua carne? Olha, a Bíblia não diz qual é. Eu creio que tem dois motivos pelo qual Paulo não fala qual é o espinho. Um dos motivos é que não interessa saber qual era a área. O importante não é saber qual a fragilidade do apóstolo Paulo. O importante é saber o que Deus, como Deus age em circunstâncias assim. O importante é saber a resposta de Deus diante de uma fragilidade do apóstolo Paulo. Eu creio também que o apóstolo Paulo não nos contou qual era esse espinho na carne, porque se ele contasse, ele iria limitar a edificação. Como assim, pastor? Se ele falasse que era isso, que era o espinho na carne, nós leríamos o texto e às vezes nós não teríamos essa dificuldade e nós falaríamos, não, isso aí não é para mim. Não, Paulo não mencionou qual era o espinho na carne, porque qualquer que seja, eu e você podemos ser edificados por essa palavra. Todos nós temos espinhos na carne. Daqui a pouco nós vamos exemplificar esses espinhos. Todos nós temos esses espinhos na nossa carne. Então todos nós precisamos da mesma provisão, graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos ler o texto. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Olha como é que Paulo começa dizendo: e para que não me ensoberbecesse. Paulo começa dizendo, olha, corria o risco de eu me ensoberbecer. Ensoberbecer, se tornar soberbo, orgulhoso. Paulo está dizendo, corria o risco, tamanha revelação que eu recebi. Irmãos, Paulo é o apóstolo da graça. É o homem que escreveu a maior parte das cartas ali no Novo Testamento. É alguém que tinha revelação de Deus, da palavra. Paulo, ele contando a respeito dele mesmo, sem mencionar que era ele falou que ele subiu ao terceiro céu. Nós sabemos que o primeiro céu é o céu do firmamento, é esse céu que nós enxergamos com os olhos naturais. Há um segundo céu, que é a habitação de demônios, potestade dos ares, mas há um terceiro céu, que é a habitação do trono de Deus. Paulo falou que chegou ao trono de Deus. Então Paulo viveu muita coisa com Deus. E Paulo falou, corria o risco de eu me tornar soberbo. E para que isso não acontecesse na minha vida, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Paulo está dizendo, não fui eu que pedi, não foi consequência da minha escolha, foi colocou-se um espinho na minha carne. Esse espinho tinha propósito, segundo o apóstolo? Sim, é para que eu não ficasse soberbo. Mas esse espinho não foi Deus quem originou. Esse espinho era mensageiro de quem, irmãos? De Satanás. Um mensageiro de Satanás. Agora, olha como é tremendo isso. Um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, oriundo do inferno, Deus pega e faz com que contribua para o meu bem. Porque essa é a promessa de Deus. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. E esse mensageiro de Satanás foi colocado para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Mais uma vez ele falou, no início ele falou, para que eu não me tornasse soberbo, para que eu não me ensoberbecesse, e agora ele conclui dizendo, para que eu não me exaltasse. Mas aí ele continua, olha, mesmo assim, por causa desse espinho, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes, uma oração completa.
3 vezes nos lembra a oração que o Senhor Jesus fez no Getsêmani. Jesus, antes ali da crucificação, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes a Deus Pai. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. É uma oração completa. Mas a Bíblia também menciona que Jesus orou isso com uma angústia de alma. E tamanha era a sua angústia, que ele suou sangue. Então a oração de Paulo 3 vezes aponta que era uma oração completa, orou completamente, mas aponta também que era uma oração fruto de uma angústia. Paulo orou: Senhor, tira esse espinho, Senhor, me incomoda conviver com isso, tira da minha vida. 3 vezes ele orou assim. Então ele me disse, aí o Senhor entrou em cena: todo aquele que buscar, acha. É a promessa de Deus. Todo aquele que bater, abrir-se-vos-á. Todo aquele que procurar, vai achar. Isso é promessa de Deus. Todo o que pedir, vai receber. Então, filho, ore ao Senhor. Qualquer área da sua vida, busque respostas no Senhor. E o Senhor, Ele vai te falar. Ele vai responder a sua oração. Mas olha, quando Paulo pede para remover o espinho. É o que nós fazemos, não é verdade? Nós queremos que o problema seja removido, que aquele relacionamento seja eliminado. Mas olha, não foi a resposta que Deus deu para Paulo. Deus não removeu o espinho de Paulo. O que Deus falou com Paulo? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Paulo estava, daqui a pouco nós vamos mencionar o que os teólogos dizem que poderiam ser esse espinho, os exemplos, mas Paulo convivia com uma circunstância que o incomodava, porque espinho na carne dói, fere, incomoda, não tem como você não notar aquilo na sua vida. E às vezes, quando o espinho ocasiona sangramento, as pessoas também percebem esse espinho em você. Então é algo que incomoda. Paulo pediu: Senhor, tira esse espinho. Mas Deus deu graça para Paulo conviver com aquele espinho. A nossa oração, à semelhança do povo de Israel, quando as serpentes abrasadoras invadiram Arraial e começaram a picar, envenenar o povo chegou para Moisés pedindo que intercedesse. Moisés, intercede por nós, pede o Senhor para tirar as serpentes, porque essa é a nossa tendência. Mas o que o Senhor falou para Moisés? Não vou tirar, eu vou dar a minha graça. Você vai fazer uma escultura, uma serpente de bronze, vai pendurá-la numa haste, vai colocá-la no centro do arraial, e todo aquele que for picado pela serpente, for envenenado, há provisão de graça para a vida dele. É só ele chegar e olhar. Quando Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus, lá em João 3, Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, eu sou essa serpente. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, o Senhor Jesus, que é a graça de Deus, Ele é a provisão para todas as áreas da nossa vida. Paulo queria que o espinho fosse removido, mas o Senhor falou: não vou remover, eu vou te dar graça para conviver com Ele. Às vezes você ora ao Senhor: Senhor, estou cansado de resolver problema, é muito problema difícil, tira esses problemas da minha vida. Mas o Senhor fala: não, eu vou te dar graça para você ter mais soluções divinas. Você fala: Senhor, o fardo está muito pesado, as minhas costas estão doendo, é muita pressão. O Senhor fala: não, eu vou te dar graça, eu vou fazer com que as suas costas fiquem mais fortes, para que você suporte maiores pesos ainda. Às vezes nós oramos: Senhor, esse caminho está muito difícil andar por aqui, me tira daqui. E o Senhor fala: não, a minha graça te basta, eu vou fazer com que os seus pés sejam pés mais firmes, mais fortes, para andar por caminhos, ainda que difíceis, mas você vai ter a minha graça com você.
Quando dizem amém? Tudo é uma perspectiva. Tudo é uma perspectiva. E a sua perspectiva, a maneira como você olha as circunstâncias, é fruto da sua fé, da sua crença. Paulo mudou. Quando Paulo, no início, fala que aquele espinho na carne, ele orava, Senhor, tira, tira, tira. Mas depois que o Senhor fala, Paulo, a minha graça te basta. Paulo mudou a perspectiva. Olha o que acontece. Deus fala com ele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pastor, por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Porque se você é forte, você não precisa de poder de Deus. Nós só precisamos do poder de Deus nas áreas em que nós somos incapazes, frágeis, fracos. Na realidade, irmãos, nós somos fracos em todas as áreas. Só que o problema é que nós não percebemos. Mas nas áreas que nós percebemos que nós somos incapazes de lidar, de suportar, nessas áreas a graça de Deus vai agir com provisão e o poder de Deus, que é a sua graça, vai se manifestar na sua fraqueza. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, na hora que muda a perspectiva de Paulo, olha como é que muda agora o posicionamento dele. De boa vontade, eu não sou obrigado. Tendo essa revelação que a graça de Deus me é dada, e ela é provisão de Deus, e a minha fraqueza vai ser uma oportunidade para a graça de Deus ser aperfeiçoada na minha vida, e o resultado é poder de Deus manifesto. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. As minhas fraquezas agora se tornaram lucro para mim, porque as minhas fragilidades são oportunidades para a graça de Deus ser derramada na minha vida. E aonde a graça de Deus chega, que é o poder de Deus, ele vai manifestar a glória de Deus na minha vida. Quantos estão entendendo? E aí ele diz, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, olha o nível, irmãos. Agora ele sente prazer. Antes ele sentia incômodo. Antes era uma angústia de alma. Agora, como mudou a crença, como mudou a perspectiva, Deus falou com ele, ele agora sente prazer. E ele começa a falar, olha, eu sinto prazer nas fraquezas. Ele começa a detalhar. O espinho pode ser uma fraqueza. Eu sinto prazer nas injúrias, nas difamações. O espinho pode ser isso. Eu sinto prazer nas necessidades. Eu sinto prazer nas perseguições. Eu sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Mas antes de Paulo falar que sente prazer, antes de Paulo falar que ele sente prazer em tudo isso, que no nosso ponto de vista são coisas ruins, ele fala, por amor de Cristo. Antes ele foi conquistado por esse amor. Porque o próprio Deus falou com ele, Paulo, eu sei que você está sofrendo, esse espinho incomoda, mas olha, a minha graça vai se manifestar na sua vida. E aonde você é fraco, você vai se tornar forte. Porque quando sou fraco, é que então eu sou forte. Pastor, o que os teólogos, os estudiosos da Bíblia dizem que poderiam ser esses espinhos na carne de Paulo? Alguns dizem que poderia ser uma tentação. Paulo era tentado em determinada área da sua vida. E se ele sucumbisse, se ele cedesse à tentação, aquilo iria destruir a vida dele. Muitas pessoas acham equivocadamente que ser tentado já é pecado. Não é. Não é. O simples fato, e o diabo ele é o tentador, primeiro ele te tenta, depois ele te acusa. O simples fato de você ser tentado não quer dizer que você pecou. O pecado ele só se manifesta na sua vida depois que há uma intenção, mesmo que não haja uma ação. Mas é óbvio, irmãos, que é menos nocivo a intenção do que a ação. Então, por exemplo, você tem intenção de roubar,
roubar já é pecado. Mas é mais prejudicial para você o ato de roubar em si. Então, poderia ser uma tentação. E olha, a oração que Jesus fez, ele falou: Pai, não os deixe cair em tentação. Você deve orar todos os dias: Senhor, não me deixa cair em tentação, mas livrai-me do mal. Mas há uma oração superior a essa: Senhor, que eu não seja tentado. Não é verdade, irmãos? Por exemplo, se colocar um prato de jiló na minha frente, não é tentação nenhuma para mim, nenhuma. Agora, se colocar uma carne com gordura, né, uma massa, aí é tentação. Entende o que eu estou dizendo? Isso é um espinho na carne, por exemplo, de quem quer emagrecer, ou quem tem um problema de saúde. É verdade ou não é, irmãos? É um espinho na carne. Senhor, me livra dessa tentação. Então eles acreditam, esses teólogos, que esse espinho na carne de Paulo poderia ser uma tentação. Às vezes, irmãos lutam contra a tentação na sua vida sexual. Às vezes são pornografias, são tendências sexuais fora da vontade de Deus, e ele luta contra aquilo, porque ele não quer aquilo na vida dele. E ele fala: Senhor, tira isso de mim, tira esse espinho da minha vida. Mas ele acorda e está do mesmo jeito, a tentação continua ali, é uma luta constante. Pastor, por que os teólogos afirmam que tentação poderia ser esse espinho na carne de Paulo? Por causa de um texto, lá de 2 Coríntios 11, 29, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Paulo dizendo: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Ou seja, Paulo se identificava com os irmãos. Você tem uma fraqueza, uma tentação, eu também enfraqueço. Quem se escandaliza para que eu não me inflame? Então nós devemos olhar para os irmãos e saber que a nossa semelhança, eles têm espinho, mas nós também os temos. Todos nós temos. E ao percebermos isso, nós podemos agir então com compaixão. Não agimos com cobrança nem com acusação, mas agimos com compaixão. Irmão, eu te entendo, eu também tenho os meus espinhos. Pastor, qual é o outro espinho que poderia ser? Alguns afirmam que era perseguição. Irmãos, onde Paulo chegava, os judeus perseguiam. Eles perseguiam Paulo, falavam da mensagem de Paulo, falavam da aparência de Paulo. O tempo todo, Paulo não tinha sossego para chegar e ministrar a palavra em paz. Olha o que vai dizer lá em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 40 açoites menos 1 são 39 açoites. Jesus tomou esses açoites lá antes de ser crucificado. Só que Jesus passou uma vez por isso. Paulo está dizendo: eu passei 5 vezes. 39, né? 40 menos 1, açoites em mim. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, necessidade, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então o espinho de Paulo poderia ser essas perseguições. Ele falava: Senhor, tira isso da minha vida, eu quero ministrar em paz, eu quero poder ministrar tranquilamente, sem tanta perseguição. Poderia ser. Às vezes,
O espinho na sua carne pode ser uma tentação, como eu disse anteriormente. Mas às vezes o espinho na sua carne pode ser uma perseguição. É um parente seu que te persegue, é um vizinho que te persegue, é um patrão que te persegue. E aquela pessoa, o tempo todo você chega, é uma ironia, fala mal de você, o tempo todo está te cutucando, está te espezinhando. É um espinho na sua carne. E você não entende. Senhor, tira isso de mim. Uma terceira coisa que eles dizem que pode ser esse espinho na carne de Paulo é um problema de vista. Paulo vivia numa região, que tinha malária. E a malária tinha como consequência dessa enfermidade ocasionar problema nos olhos, de vista. Paulo disse isso aos Gálatas. Olha o que Paulo disse para os Gálatas. Irmãos, a igreja da Galácia, os irmãos falaram assim: Paulo, se possível fosse, nós tiraríamos os nossos próprios olhos e te daríamos. Tamanho era o amor dessa igreja para com o apóstolo. Olha lá em Gálatas 14, 15. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Gálatas 6,11, Paulo diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Por quê? Por causa de um problema na vista, uma deficiência visual. Poderia ser um espinho na carne de Paulo. Tem irmãos que também têm deficiências físicas, enfermidades. Nós sabemos que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Há provisão de cura. Mas às vezes você convive com uma doença crônica. Uma doença te perturba. Pastor, eu creio na obra do Calvário, mas isso não sai da minha vida, isso me incomoda, isso é um espinho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Pode ser isso, uma enfermidade. Paulo tinha esse problema nas vistas. Outros vão dizer que era por causa da aparência do apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha uma palavra de peso. Ele escrevia, e a escrita dele, como era cheia de revelação, era uma escrita pesada, consistente, um alimento sólido. Mas o que acontecia com Paulo? A aparência dele era uma aparência desprezível. Talvez, eles dizem que era de baixa estatura, as pernas eram tortas, o nariz era meio adunco, as sobrancelhas deformadas. É aquele tipo de coisa assim, você ouve uma pessoa falando, ou você lê o livro de uma pessoa, e você cria uma imagem daquela pessoa, mas quando aquela pessoa se dá a conhecer você, você fala, eu imaginava outra pessoa. Era assim com o apóstolo Paulo. E a voz dele, eles falaram, era uma voz desprezível. Na hora que ele abria a boca, as pessoas falam: não, para, não dou conta de ouvir. Olha o que vai dizer lá em 2 Coríntios 10, 10. As cartas, com efeito, dizem, a escrita de Paulo, a mensagem que Paulo transmitia através da escrita dessas cartas, são graves e fortes, mas a presença dele pessoal, a aparência dele é fraca. E a palavra dele é desprezível, a voz dele é desprezível. Isso poderia ser um espinho na carne de Paulo, e eu vou te dizer por quê. Irmãos, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, tudo na vida dele era para compartilhar a mensagem, tudo era para as pessoas poderem receber a palavra. Então tudo aquilo que na vida dele se tornasse um impedimento para que essa mensagem chegasse até as pessoas, se tornava um espinho na carne dele. Então, por exemplo, se fosse um problema de visão, pastor, como o problema de visão vai afetar a mensagem? Vai dificultar ele escrever, porque ele não vai enxergar direito. Se fosse um problema de perseguição, pastor, como a perseguição atrapalha a mensagem de chegar? Porque aí ele não pode pregar livremente. Ele sempre vai ter dificuldade para compartilhar a mensagem. Pastor, como uma aparência, Paulo está preocupado com a aparência, como isso vai prejudicar a mensagem? Porque tem pessoas que recebem a mensagem com uma aparência apropriada.
Então, se a aparência compromete pessoas de receberem a mensagem, e a minha aparência não está sendo adequada, ela se torna para mim então um espinho na minha carne. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, eu não sei qual área da sua vida se tornou um espinho. Eu não sei se é o seu temperamento, você é explosivo, e quando você vê, você já fala o que não deveria ser dito. Eu não sei se o seu espinho na carne é um problema financeiro, é uma luta financeira. Eu não sei se o seu problema, o seu espinho na carne é até mesmo uma enfermidade, uma doença. Ou se o seu espinho na carne é uma pessoa, é alguém que te persegue. Eu não sei se o espinho na sua carne é até mesmo o seu próprio cônjuge. Vocês sabem, eu estava meditando sobre isso. E a palavra de Deus se aplica muito nos relacionamentos conjugais. Às vezes o cônjuge olha para o outro e ele vê um espinho na carne do outro. Mas o outro cônjuge não vê aquilo como espinho. Ele convive com aquilo e para ele não é um espinho. Mas na realidade, aquele espinho na carne do seu cônjuge, ele é um espinho para você. Para você. E você ora, Senhor, tira isso da minha esposa. Senhor, tira isso do meu marido. E aquilo perpetua, aquilo te incomoda. Até o momento que o Senhor chega e fala: filho, filha, a minha graça te basta. E aí, a vida da igreja, irmãos, a semelhança da vida familiar, é uma vida de relacionamento. Qual que é a nossa dificuldade na vida da igreja? Nos relacionarmos. As pessoas não abrem mão, quando tem dificuldade de relacionamento, ou pelo menos não deveriam abrir mão, do casamento. Você tolera ali o cônjuge, você pede ao Senhor, vai mudando. Mas as pessoas, quando estão na vida da igreja, abrem mão. Não, pastor, eu quero mudar de célula. Não, pastor, não quero relacionamento com ele. Mas você tem que olhar para o Senhor. Porque na vida da igreja, os relacionamentos, eles são lixas para tratar com você. Eles são espinhos na sua carne, porque Deus quer ministrar algo em você. E sabe o que é interessante acerca das lixas? Quando você está muito pontiagudo, e a lixa vai te lixando, no início dói. O relacionamento é uma lixa. Ele dói, ele te incomoda. Mas a partir do momento que as pontas vão sendo lixadas, essa lixa também vai se tornar menos, vou usar uma palavra aqui, menos áspera. De maneira que quando ela está passando no início, ela está te lixando, está doendo. Mas se você permanecer, daqui a pouco, essa lixa, em vez de estar te lixando, vai estar te acariciando. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por isso que você tem que permanecer. Pastor, por que então nós permitimos, Se alguém fala: pastor, não, eu quero mudar dessa célula para outra, não dou conta. Porque maturidade, irmãos, não adianta você falar para a pessoa: cresce, não é assim que funciona. Você não fala para o seu filho: filho, cresce, não. Você dá comida para o seu filho, e conforme ele vai comendo, o resultado vai ser que ele vai crescendo. A mesma coisa na vida da igreja. Então, se a pessoa não consegue lidar com esses relacionamentos, você não fala com ela: irmão, você tem que crescer. Não é assim que funciona. Você vai alimentando. E ele mesmo vai percebendo que ele fugiu, ou ela fugiu da Joana, mas daí a pouco aparece a Maria. Ele fugiu lá do Luiz, daí a pouco aparece o José, e ele não entende. Senhor, o que está acontecendo de novo? É porque o Senhor fala: filho, eu não desisto de você, eu tenho paciência. Se você não deu conta de resolver isso na sua vida, naquele ambiente, ok, eu vou te mudar de ambiente, mas daqui a pouco a lixa vai agir novamente, o espinho vai manifestar novamente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então Paulo teve atitudes frente ao espinho na carne dele, e que vai edificar a sua vida também nessa noite, qualquer que seja o espinho na sua carne. Agora lembre-se, espinho, irmãos, é tudo aquilo que te incomoda. São áreas na sua vida que você não quer,
ele atrapalha você de caminhar em paz, e você luta contra aquilo. Então você pode se encaixar em diversos exemplos nesse espinho, mas a maneira de você lidar com ele é uma só. E é isso que o apóstolo Paulo fez e vai nos edificar nessa noite. Primeira coisa que Paulo fez, ele aceitou os espinhos. Foi-me posto. Olha, isso é como uma joia preciosa. A joia, para ela se tornar mais brilhante, ela precisa ser polida. E o processo de polimento é um processo dolorido. Então, Paulo aceitou. Foi-me posto. Não foi eu que procurei, não fui eu que pedi, foi-me colocado. E aí você olha para os espinhos na sua vida e você os aceita. Por exemplo, está um exemplo aí no seu boletim. Tem um pastor muito famoso, ele escreveu um livro, um best-seller, né? Uma Vida com Propósito, pastor Rick Warren. E ele ministra, até em posse de presidente dos Estados Unidos, ele se faz presente. Só que ele tem um espinho na carne dele. Qual que é esse espinho? Ele não pode ficar nervoso, porque se ele ficar nervoso, ele desmaia. Agora você imagina só, ele prega bem, mas quando ele vai pregar, ele corre o risco de ficar nervoso, ansioso. E aí ele corre o risco de desmaiar no meio da palavra. E aí o que ele faz? Ele treina, ele repassa o esboço da mensagem dele com um pastor auxiliar, de maneira que se ele desmaiar, o pastor auxiliar levanta e conclui a mensagem. Agora, olha como é que é a situação. Ele está lá pregando, e ele fala: Senhor, não deixa eu desmaiar aqui não. Senhor, eu quero ver o fluir dessa mensagem até o final. Eu quero fechar essa ministração e ver a unção do Senhor sendo derramada na vida das pessoas. O tempo todo ele anda na dependência de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Os seus espinhos, as suas fraquezas, as suas fragilidades te levam a depender da graça de Deus. Mas Paulo aceitou, foi-me posto. Porém, irmãos, ele aceitou, mas ele orou. Ele pediu: Senhor, tira da minha vida, tira da minha vida. E é isso que você tem que fazer também. Você tem que orar completamente. Por isso que eu disse para você que essa noite pode ser uma noite onde a oração de pessoas vão ser completadas, porque elas vão entender aquele espinho na vida delas, e elas vão falar: Senhor, a tua graça me basta, e eu creio, nessa minha fraqueza eu vou me tornar forte, porque o seu poder vai ser aperfeiçoado na minha fraqueza. Quando entende o que eu estou dizendo? Paulo orou. Então você deve orar, você deve pedir: Senhor, tira de mim. Tem uma coisa que as pessoas confundem, irmãos. Uma coisa é você questionar Deus com arrogância, com soberba. Outra coisa é você apresentar suas dúvidas diante de Deus, com um coração humilde. Pai, eu não estou entendendo, por que tem isso aqui na minha vida? Pai, por que eu estou enfrentando essa dificuldade no meu trabalho? Parece que aonde eu vou tem essa perseguição. Pai, por que essa dificuldade no meu casamento persiste, Pai? É uma luta, Pai, eu não estou entendendo. Você está conversando, você está questionando a Deus, mas com um coração humilde. E aí o que você vai ter? Resposta de Deus. Deus respondeu a Paulo. Deus deu graça para Paulo. O maior presente que Deus pode dar para esse mundo caído, através da sua igreja que somos nós, é a sua graça, é a graça salvadora. Esse mundo precisa receber a graça de Deus através da vida da igreja. Essa graça sobre esse mundo tira as pessoas do império das trevas e leva essas pessoas para o reino da luz do Filho do seu amor. Ela salva essas pessoas da condenação. Mas a graça de Deus também é um presente para as nossas vidas como igreja. É o maior presente que Deus pode nos dar. Que presente é esse, pastor? À semelhança da história do bagre, nós vivemos também, do bacalhau, perdão, nós vivemos também em um tanque. Esse mundo é um tanque, é desconfortável para nós.
E já não bastasse ficar nesse mundo caído, ainda tem bagres que nos perseguem aqui. E aonde que a graça de Deus entra? A graça de Deus é a provisão de Deus para você viver diante dessas circunstâncias adversas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A provisão de Deus para a sua vida. Às vezes você olha para uma circunstância e fala, não dou conta, eu vou sucumbir, eu vou cair. O Senhor fala, a minha graça te basta. E aí a graça de Deus vem e te levanta. Na sua fraqueza a graça de Deus vem e o poder dele é aperfeiçoado em você. Paulo era esse. Paulo era um homem cheio de graça. Ele começava as suas cartas, graça e paz. Ele finalizava as suas cartas, graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre graça, porque graça é a provisão para todas as áreas da nossa vida. Tudo nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus. Então, primeira coisa é essa: aceite, foi-me posto. Segunda coisa, ore insistentemente. Paulo orou: Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim. Mas ele foi buscar a pessoa certa. Qualquer dificuldade na sua vida, vai para Deus, pergunte a Deus. Qual o propósito disso aqui? Não fuja da circunstância, não retroceda, permaneça e fala, Senhor, o que é que tem para mim aqui? Qual a resposta eu tenho que dar? Que área o Senhor está tratando na minha vida? Porque eu sei que o Senhor está nessa história, porque não há nenhum fato na sua vida que Deus não está no meio, que tem uma resposta de Deus. Terceiro ponto, ouça a voz de Deus. Então primeiro Paulo aceitou, foi-me imposto um espinho na carne. Mas mesmo que ele aceitou, ele orou. Senhor, tira de mim, tira de mim. Mas no meio da dificuldade, sempre vai ter uma palavra de Deus. No meio desse espinho da sua carne, dessa luta, às vezes é no seu casamento, às vezes é uma tentação que você carrega, às vezes, sei lá, é uma deficiência, sempre vai ter uma palavra de Deus. Paulo orou e ele falou, Deus falou comigo. Ele me respondeu. Ouça de Deus. Quarto ponto, assuma esses espinhos. Paulo então entendeu, Deus tem propósito nisso na minha vida, e tem graça de Deus para eu viver apesar desse espinho. Então Paulo falou, olha, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Irmãos, graça e verdade caminham juntas. A Bíblia diz que a lei foi dada para Moisés, mas João 1,17, mas a graça de Deus veio, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Para você receber graça, você precisa ser sincero, verdadeiro. Você precisa se abrir, se expor diante de Deus. Pai, estou fraco. Pai, não dou conta. Pai, eu não consigo lutar contra isso, é mais forte que eu estou sucumbindo. Quando você fala a verdade, assume os espinhos, as suas fragilidades, as suas fraquezas, a graça de Deus então pode se manifestar na sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Sabe o que acontece? Quando você assume os seus espinhos para os irmãos, a atitude dos irmãos não é te rejeitar mais, mas é o contrário, a atitude dos irmãos é te compreender. Quando você chega para o irmão e fala, irmão, me perdoa, meu temperamento, eu luto contra isso, esse é o espinho na minha carne, quando eu vi eu já fui grosseiro, eu já fui mal educado, é o espinho que eu luto. Aí o irmão ouve aquilo de você e ele fala, irmão, eu te compreendo, porque eu também tenho espinhos na minha vida, mas olha, eu vou te ajudar em oração, e nós dois vamos caminhar, eu cuido dos seus espinhos e você cuida dos meus, e nós vamos nos espetando mutuamente. Quando entendem o que eu estou dizendo? Isso é graça de Deus no meio da igreja. Assuma os seus espinhos, você como um bom mascarado, uma boa mascarada aí nessa noite, fala com a pessoa do seu lado, assuma os seus espinhos.
Eu aceito os seus e você aceita os meus. Quinto ponto. Volta para cá. Então, primeiro, foi-me posto. Depois ele orou para tirar. Depois ele ouviu de Deus. Agora ele foi verdadeiro. Olha, de boa vontade eu aceito isso na minha vida. E quinta coisa, ele usou aqueles espinhos. Quando sou fraco, então é que sou forte. O mundo vai te ensinar o contrário. Rejeite as suas fraquezas. Esconda as suas fraquezas. Mas na vida da igreja é diferente. Exponha as suas fraquezas. Porque aonde você é fraco, a graça de Deus vai se manifestar. Você é fraco diante de Deus, recebe a graça de Deus e ela te torna forte dos homens. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aceita a sua fraqueza, se exponha e receba graça de Deus. Conta a história, Philip Yancey, está aí no seu boletim também, de uma mulher, isso é verídico. A mulher lá nos Estados Unidos ia se casar, gastou lá $20 mil com o buffet do casamento. Mas prestes a se casar, o noivo rompeu. E aí ela ficou desesperada, um espinho na carne, uma rejeição, um sofrimento. E aí ela foi procurar a empresa falou, não tem como cancelar, a comida já está comprada. Então ela decidiu, se não tem como cancelar, vai ter festa. E aí ela decidiu convidar os pobres, os mendigos, os desabrigados. E eles vieram agora, estão lá sentados num salão de festa chique, comendo com talheres de prata, comendo uma boa comida, às custas do espinho de uma pessoa. Olha que interessante. O mendigo está lá comendo, e ele está, Pai, obrigado por esse espinho na vida dessa mulher. Obrigado porque o noivo a abandonou. Por isso eu estou tendo a oportunidade de comer uma comida boa essa noite. Use os seus espinhos para abençoar outros. Use das suas fraquezas, debilidades, fragilidades para abençoar outros. Essa é a imagem da igreja. Olha, você não deve orar por uma vida fácil, mas você deve orar para que a graça de Deus faça com que você seja mais forte. Você não deve orar para Deus afastar os problemas, mas você deve orar para a graça de Deus se manifestar na sua vida, dando mais soluções divinas. Você não deve orar para Deus te tirar de um caminho com problemas, mas você deve orar para Deus, a graça dele se manifestar na sua vida, te dando fé, te dando pés mais fortes, firmes. Você não deve orar para Deus tirar as coisas que você não tem capacidade de lidar com elas, mas você deve orar para receber graça de Deus, para Ele te capacitar a lidar com aquilo que Ele coloca diante de você. Seja qual for a circunstância, há graça de Deus disponível para você. Deus não te conduz, presta atenção no que eu vou te dizer, Deus não te leva para nenhum lugar, nenhum caminho, aonde Ele não possa te sustentar com a sua graça. Seja qual for o espinho, queria chamar os irmãos do louvor aqui, seja qual for o espinho, há provisão de Deus para a sua vida. O próprio Senhor Jesus levou uma coroa de espinhos na cabeça. Ele sangrou, aqueles espinhos na cabeça, aquela coroa de espinhos, foram cravadas na cabeça de Jesus. Ele sofreu pelos espinhos, para que eu e você pudéssemos ter provisão de graça para lidar com os nossos espinhos. A provisão de Deus para a sua vida. Eu sei que nós queremos, viver uma vida de flores, uma vida tranquila, mas nós sabemos que a vida não é assim, irmãos. No dia de flores, ninguém pergunta para Deus, Senhor, por que eu estou tendo tanta bênção? Eu não mereço, Pai. Pai, me abençoa menos. Não estou aguentando tanta... Alguém faz isso? Ninguém. Mas no dia que tem o espinho, nós questionamos. Senhor, não estou aguentando a luta. É muita luta. No dia das flores, nós somente agradecemos. Mas nós podemos inverter. No dia dos espinhos,
Agradeça. Senhor, eu estou vivendo essa dificuldade, esse espinho na minha carne, mas eu te agradeço, porque eu sei, tem provisão de graça na minha vida. E no dia das flores, pergunte: Senhor, eu sei que eu não mereço ser abençoado, por que o Senhor me abençoa tanto? Aí sabe qual a resposta que você vai ouvir dos céus? Porque todas as maldições o meu filho levou no seu lugar. Porque na cruz do Calvário, eu tratei o meu filho como se fosse você, para que hoje você seja tratado como se fosse Jesus. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. No final da palavra aí tem um testemunho de Martim Lutero, que foi um dos principais reformadores, da Reforma Protestante, e vivendo uma situação muito adversa na sua vida, muito adversa, ao ponto dele achar que ia cair da fé. Mas ele fala em sua carta para o seu amigo: olha, o que me sustentou foi a oração dos irmãos. E no meio daquela agonia, ele escreveu o hino mais conhecido na vida da igreja, que é: Castelo forte é o meu Senhor. Na fraqueza, ele encontrou o poder de Deus. Na fraqueza, na situação adversa, a graça de Deus se manifestou na vida dele. E isso é a vida da igreja. Isso é a vida da igreja. Deus usa os irmãos da igreja para manifestar a graça de Deus na sua vida. Não procure pessoas perfeitas na igreja. A igreja é um hospital. Ela trata doentes. Você tem doentes em estado crítico, que está na UTI. Mas você tem doentes que também estão doentes. Só diminui a gravidade da enfermidade. Mas o médico desse hospital é o próprio Senhor Jesus, o médico dos médicos. E a Bíblia diz que Ele está cuidando da noiva, tirando a ruga, tirando a mácula, tirando a sujeira. Ele está nos preparando para nos apresentar diante dEle como noiva gloriosa. Olha, e esse hospital, de todos que são doentes, o Senhor usa doente para tratar doente. Pastor, como é que é isso? Ele está doente também, como é que ele vai me tratar? Pois é, o Senhor usa. Os relacionamentos na vida da igreja são relacionamentos de cura, aonde nós nos aceitamos mutuamente, aonde quando eu reconheço que eu tenho espinhos, eu não exerço cobrança no meu irmão, porque eu sei que a semelhança dele, eu também tenho as minhas dificuldades. Eu não exijo perfeição na vida dos meus líderes, pastores, na vida daqueles que são os meus liderados, porque eu sei que nós estamos no mesmo ambiente. E quem faz essa cura, quem faz esse aperfeiçoamento é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero orar pela tua igreja nessa noite. Pai, a semelhança do apóstolo Paulo, nós temos espinhos com os quais nós lidamos nas nossas vidas. Pai, mas nós queremos também, pela fé, nos apropriarmos da graça disponível para as nossas vidas. A graça de Deus para lidarmos com cada uma dessas dificuldades. A graça de Deus para lidarmos com cada um desses espinhos. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, que assim como o apóstolo Paulo se levantou depois dessa revelação e ousou dizer: eu tenho prazer nas minhas fadigas, eu tenho prazer nas minhas tribulações, eu tenho prazer nos meus espinhos, porque aonde eu sou fraco é aonde eu me torno forte, porque a graça de Deus repousa sobre mim, em nome de Jesus. Irmãos, vê se vai ter vida ruim para você. Mesmo um espinho na carne que te incomoda, você ainda tem provisão da graça de Deus. E você olha para aquilo e você fala: é um espinho, está me incomodando,
mas Deus vai manifestar poder nessa minha fraqueza, porque é a graça de Deus disponível para mim. Amém? Vamos cantar ao Senhor, os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Não vou me entregar, não vou desistir de lutar. Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer e o milagre vai acontecer. A palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não, Ele está o sim e o amém. E a resposta está perto de chegar. Eu vou resistir, vou confiar que Ele fará. Não vou me entregar, não vou desistir de lutar. Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer e o milagre vai acontecer. A palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não, Ele está o sim e o amém. E a resposta está perto de chegar. Eu vou resistir, vou confiar que Ele fará. Aleluia. Alguém ficou sem receber? Você é batizado em alguma igreja evangélica, você não recebeu ainda, os irmãos lá em cima estão pedindo. Mais alguém? Levante uma de suas mãos. Não? Então vamos consagrar o pão e o vinho, que é a provisão da graça de Deus para as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, Ele é o alimento que Deus Pai nos dá. Deus Pai serve Cristo, serve a carne de Cristo, o corpo de Cristo, e serve o sangue de Cristo. Quando você se alimenta do corpo, você está se alimentando de cura para a enfermidade, você está se alimentando de não maldição para a sua vida, porque o Senhor Jesus se fez maldito no seu lugar, e a maldição que era consequência de pecado. Resumindo,
pobreza, doença, miséria, morte, tudo isso o Senhor Jesus levou no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos experimentar de bênçãos em todas as áreas, bênçãos sem medida, provisão dos céus para as nossas vidas. E o sangue, que é a provisão de perdão, de justificação, ao beber do cálice, você tem que se apropriar pela fé, que todos os seus pecados foram perdoados, todas as suas dívidas foram pagas, você foi justificado, santificado, regenerado, você foi feito filho de Deus. Erga os elementos. Pai, nós consagramos esse pão e esse cálice ao Senhor, e nessa noite, Pai, participamos da mesa do Senhor, recebendo da provisão da Tua graça, graça de Deus para lidarmos com os nossos espinhos, graça de Deus para lidarmos e recebermos provisão, para que nessa fraqueza o poder de Deus seja aperfeiçoado nas nossas vidas. Fala assim comigo: quando eu sou fraco, é que eu me torno forte, porque a graça de Deus repousa sobre a minha fraqueza, manifestando poder de Deus na minha vida. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Um caminho novo para pelo mar, uma porta ele abrirá, onde não há. Aleluia, aleluia. Amanhã nós vamos ter a nossa reunião geral aqui no prédio às 20 horas. Todos os nossos anfitriões, líderes em treinamento, líderes de célula, discipuladores, obreiros e pastores, nossa reunião aqui. Deus abençoe sua vida, a sua semana, e a graça de Deus, que é a provisão de Deus sobre a sua vida, seja multiplicada em nome de Jesus.